E lá vamos nós, amigos, para a sétima aula do nosso curso. E hoje, diferentemente das aulas anteriores, né, nós vamos nos focar de fato em neurociências, sobretudo no aspecto de neurofisiologia e de neurobiologia. Mas é claro que em meia hora nós vamos fazer assim, uma espécie de um voo sobre esse campo. E lembrando a vocês que o nosso curso não é um curso de neurobiologia, nem tampouco um curso de neurofisiologia. Não é esse o nosso foco, lembrando que nós trabalhamos sobre memória, quer dizer, o traço, memória, linguagem, né, e a emergência da mente a partir da plataforma biológica. Por isso mesmo, nós precisamos falar dessa plataforma biológica. Então, nós vamos fazer um pequeno desvio dentro do nosso curso para dar algumas pinceladas básicas, né, sobre o funcionamento do cérebro, o funcionamento neuronal, para que possamos, então, seguir adiante e continuar com algumas questões que são tanto da ordem da filosofia da mente, quanto da psicanálise e esse entrelaçamento que nós estamos tentando fazer para entendermos de que forma, e para não só entendermos, como fazermos uma proposição de um modelo ao final do nosso curso, de como se dá esse salto entre o biológico e aquilo que o transcende e que nos coloca no campo da linguagem, né? E por consequência no campo do sujeito, da subjetivação, no campo da cultura, ou seja, em coisas que tem na linguagem, tem na biologia a sua base, mas que rompem, de certa forma, os laços de uma relação direta e de causa e efeito, a partir do momento em que emerge para um novo grau de complexidade, de onde vocês vão ver o surgimento, então, onde nós vamos ver o surgimento de algo que já não é biológico, né? Aquilo que nós estamos discutindo ao longo de todo esse nosso curso. Mas nós não podemos falar disso sem nos lembrar que estamos falando, que estamos dos dois lados, digamos assim, dessa discussão, e que temos que falar sobre o aspecto biológico, que é o cérebro, né? O que é o cérebro? E sem reduzir o nosso curso ao cérebro, vamos reduzir a nossa aula a uma discussão sobre esse funcionamento fabuloso, dessa coisa incrível, que é o cérebro com seus neurônios, né? E as descobertas que nós fizemos ao longo dos últimos 200 anos, digamos assim, se formos recuar um pouco mais, além daquele momento em que Freud vivia, em 1895, já que Freud não começou do zero, né? Já eram grandes os conhecimentos naquele momento sobre os aspectos mais macroscópicos do cérebro, que já eram bastante conhecidos, né? As diversas regiões, os principais feixes, os tractos, então Freud já conhece, ele já desenvolve o seu projeto e o conceito das afasias, no texto do conceito das afasias, dentro de um universo que já não era um universo ingênuo relacionado no que diz respeito ao conhecimento do cérebro, né? Já conhecia a macroscopia, mas também já começava a dar os primeiros passos de forma sistemática, consistente, como nós vimos com o trabalho de Golgi, né? De Camilo Golgi e de Santiago Ramón y Cajal, e a sequência de trabalhos que foram feitos em paralelo com o período em que Freud desenvolvia o seu projeto, né? Com aquilo que nós falamos como o trabalho de Sherrington, para confirmação da existência das sinapses, embora essa confirmação factual só se dê a partir dos anos 50 com a microscopia eletrônica, né? Mas Sherrington, de certa maneira, já definia que aquilo era um gap, na verdade era um hiato, e que o Sherrington nomeou aquela separação de sinapse. Desde então nós falamos sobre sinapse, né? E eu expliquei para vocês como aquilo era importante para o conceito de código, porque nós não trabalhávamos com código até então. As neurociências do final do século XIX desconheciam que existiria um código neuronal, né? Eles queriam saber como funcionava o neurônio, mas não se falava em código. E algo que é fundamental, que está no centro, na coluna vertebral de todo o nosso trabalho,
porque vocês se lembram que nós vamos fazer uma passagem do código, de um código neuronal, biológico, para a linguagem, que deixa de ser algo regido estritamente pela biologia, né? Isso nós vamos continuar ao longo de todo o curso falando sobre isso, mas hoje nós vamos nos centrar de fato no cérebro, né? É muito surpreendente um cérebro. Eu não sei se vocês já viram um cérebro humano, né? Ele não é muito diferente de um cérebro de boi, embora tenha mais circunvoluções e ele é mais complexo, naturalmente, em vários aspectos, mas a estrutura básica é mais ou menos a mesma, né? Um cérebro humano tem mais ou menos 1,5 kg, né? Um cérebro humano adulto tem 1,5 kg, e é muito instigante e nos provoca uma certa estranheza quando temos um cérebro nas mãos. Qualquer estudante de medicina já teve essa experiência, né? E ao observar esse cérebro, podemos imaginar de que daquilo ali, daquela massa um tanto gelatinosa, de gordura, sobretudo de gordura, né? Com alguma proteína, naturalmente, que aquilo faz com que um certo processamento de informação permite a geração de tudo que nós somos, né, como humanos, de pensamento, inteligência, memória, mas também amor, arte, literatura, ciência. E os antigos já se perguntavam sobre isso. Isso não é nenhuma novidade, não fomos nós que os primeiros a ficarmos intrigados com isso, né? Então, vários modelos de explicação de como o cérebro funcionava existiu ao longo da história e ao longo da ciência. Mesmo quando nós pensamos numa ciência sistemática, se nós nos ativermos aquilo que é considerado o nascimento da ciência moderna a partir do século XVII, né? Com Francis Bacon na Inglaterra, no aspecto mais empírico, com René Descartes no aspecto mais racional, mais do racionalismo cartesiano continental, nós vamos ver que também eles tiveram modelos de cérebro que hoje nos parecem ingênuos, né? Então a própria ciência, e por isso mesmo nós temos que ser bastante humildes nesse sentido, que talvez para o deciframento do cérebro como um todo, nós estejamos muito mais perto de Descartes e dos primeiros, ou talvez mesmo de Vesalius, do que daqueles que um dia irão, de fato, desvendar os segredos do funcionamento desse código na sua completude, para que nós possamos entender, de fato, de que forma emerge o espírito humano, né? O espírito humano, aí não no sentido religioso ou transcendental, mas no sentido daquilo que nos caracteriza como seres de pensamento, de reflexão, mas também de medos, de angústias e de algo que Freud nos apresentou tão bem, seres de inconsciente, de coisas que nós não sabemos que fazemos e não sabemos por que fazemos, mas que de certa forma rege as nossas vidas. Então, como eu fiz uma espécie de um contrato com vocês, na verdade um desafio, de usar o mínimo de imagem e tentar colocar em linguagem aquilo que é imagético, então, diferentemente do que normalmente é feito, e aliás muitos fizeram com grande maestria, de fazer uma explicação sobre o funcionamento do cérebro a partir de imagens dinâmicas, eu vou tentar falar sobre o cérebro e falar sobre esse funcionamento, falar sobre os neurônios, né? Isso é um desafio que talvez seja um desafio que fadado ao fracasso, se nós nos ativermos apenas ao momento da aula. Mas eu acho que a partir da nossa discussão do sábado e também aí sim, imagens que eu vou disponibilizar para vocês, tanto a bibliografia quanto as imagens, dentro do nosso WhatsApp, o WhatsApp do curso, né? Então as coisas vão ficar mais simples, mais compreensíveis. Então, primeiro, para nós entendermos como o cérebro funciona e para nós não ficarmos tão surpresos de que o cérebro é capaz de gerar, por exemplo, pensamento e tudo que nos torna humanos sem a necessidade de nenhuma explicação transcendental, né? É preciso entender
a complexidade desse cérebro, né? Primeiramente, assim, nós falamos de neurônio e fizemos aquilo que eu chamei de reducionismo, né? Nós falamos em vários momentos sobre o neurônio, Freud falava dos neurônios, ele fez aquela nomenclatura de neurônios. Mas o que é um neurônio, né? Neurônio, como vários outros tecidos do cérebro, do nosso organismo, então o sistema nervoso também é composto de células. O fígado é composto de hepatócitos, né? O pulmão de pneumócitos, e o sistema nervoso de neurônios. Há outras células também que fazem parte da chamada glia, né? Os oligodendrócitos, os astrócitos, que são células que vão dar um suporte ao funcionamento, mas que não são as células de código, que codificam aquilo que nós somos, né? Embora elas interfiram nessa codificação de uma maneira que hoje nós estamos descobrindo de maneira mais intensa do que imaginávamos no passado, mas de fato as células, digamos assim, as células mestras, as primadonas, digamos assim, do funcionamento do cérebro são os neurônios, né? Os neurônios, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eles formam um código, eles são capazes de disparos, aquilo que nós já explicamos em outras aulas, de disparos de 0 a 1, né? Então eles são capazes de codificação, ok? Muito bem. Mas mesmo assim, muitos dizem, mas como é que pode, mesmo que seja capaz de codificação e mesmo que seja capaz de processamento de informações, como é que ele pode gerar, por exemplo, o sujeito, né? Aquele que fala em primeira pessoa, o que sabe que quem fala é ele, né? O que é capaz de compreensão semântica, não apenas de processamento de uma informação de um temporal, né? De elementos que se sucedem, mas de elementos que, ao se sucederem e dentro desse processo de processamento, sabe que é ele quem processa, né? Então, como é que o sujeito surge a partir de um processamento? E aí todos dizem assim, não, isso não é possível, né? Seria isso, mesmo que o cérebro seja capaz de processamento, ele não é capaz de gerar o sujeito. E por isso mesmo, muitos, durante muitos séculos, advogaram a ideia de que, na verdade, o cérebro seria um executor de ordens do espírito, né? Então nós temos vários modelos disso. Eu falava para vocês de Versalhes, por exemplo, ele imaginava que existiriam espíritos, os espíritos estariam dentro dos ventrículos cerebrais, que são áreas ocas dentro do cérebro, e que controlariam o nosso corpo, né? Descartes, por exemplo, que é um dos pais da ciência moderna, no que diz respeito ao aspecto mais racionalista da ciência moderna, ele acreditava que a glândula pineal seria o ponto de interseção, seria onde o espírito se ligaria ao corpo, e o corpo seria uma espécie de um autômato. Mas nós vamos trabalhar com a ideia, né? Nós superamos essa dicotomia, e que o próprio corpo cria, o próprio corpo com o seu cérebro, que é suficiente para a criação disso que nós chamamos de espírito humano. E eu repito, espírito humano no sentido utilizado na filosofia, não como o aspecto religioso, transcendente, místico, né? Mas assim, como aquilo que é a chama que gera um sujeito e um sujeito que sabe de onde fala. Okay? Ou que pensa que fala de onde se fala, diz que sabe de onde fala, que essa é uma questão mais complexa, já que dentro da nossa visão muito permeada pela própria psicanálise, nós sabemos que nós não sabemos tão bem assim de onde falamos, já que uma boa parte do que falamos é guiado por algo que é o inconsciente, ok? Mas muito bem, mas esse cérebro, o que é esse cérebro, né? Então o cérebro ele tem várias regiões, que eu não vou entrar em detalhes, porque você, de certa forma, você já sabe que existem vários lobos, né? O lobo frontal, que é a região frontal do cérebro, que tem uma função de coordenação, uma espécie de um maestro de diversas outras áreas, né? Que é fundamental para a cognição e para o controle emocional. Que nós temos os córtex temporais, muito importantes no processamento de memória, mas também de processamento de linguagem, temos aquelas áreas que são primárias no cérebro, que são responsáveis, por exemplo, em lobo parietal,
pela motricidade ou pela sensibilidade. Temos na região occipital a área de processamento primário de visão, mas temos várias áreas que são de interseção de todas essas funções primárias, né? Muito congruentes com aquela ideia de Freud, que foi desenvolvida em 1891, né? Contrariamente às ideias de Wernicke e de Meinert, que eram prevalentes naquela época, demonstrando que, na verdade, existe um processamento de todo o cérebro, de todo o córtex cerebral, ou seja, da parte mais externa do cérebro, também chamada de massa cinzenta, chamada por Freud de massa cinzenta, e ainda hoje, por muitos, de massa cinzenta, que é uma camada fina que recobre todo o cérebro, onde estão os corpos neuronais, né? Os corpos dos neurônios, dessas células neuronais, ok? Embora os corpos neuronais também estejam em regiões subcorticais, que são núcleos. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, podemos discutir sobre isso, já teremos mais tempo na nossa discussão do sábado, mas para entendermos que nós temos áreas especializadas, que são primariamente especializadas em algumas funções, mas temos áreas de associação, onde todas essas funções estão em interação permanente. Então é uma complexidade muito grande. Para nós termos uma dimensão dessa complexidade e não nos surpreendermos de que o cérebro é capaz de coisas infinitamente superiores àquilo que se imaginava ao vermos 1,5 kg de gordura e de algum grau de proteína, né? Nós precisamos entender a quantidade de neurônios e a relação entre esses neurônios, formando aqueles códigos, né? Códigos de disparos ou não disparos, ok? Então, quantos neurônios nós temos? Hoje um cálculo que é feito, é muito difícil calcular quantos neurônios. Por quê? Porque não basta você contar uma região cúbica, por exemplo, e multiplicar por toda a superfície. Porque cada região tem uma concentração diferente de neurônios. Mas alguns estudos que usam métodos estatísticos, né, estão mais ou menos consensuais, que talvez hoje talvez hoje nós tenhamos uma ideia que seja mais ou menos consensual, de que tenhamos 100 bilhões de neurônios, né? Quando a gente fala 100 bilhões de neurônios, ninguém se impressiona, porque não faz parte, e isso é uma característica também do nosso cérebro primitivo, em certos aspectos, que nós não temos a capacidade intuitiva de uma matemática que nos permita conceber o que são 100 bilhões. Né? 100 bilhões de neurônios, no caso. Então, se eu digo para vocês o que são 10 neurônios, vocês conseguem imaginar. Se eu digo que são 1000, já temos uma certa dificuldade. 1 milhão, nós já não temos mais essa capacidade de intuir o que é essa dimensão. Né? 1 bilhão, muito menos. E 100 bilhões é uma quantidade, por exemplo, é a quantidade aproximada de estrelas na Via Láctea. Né? Nós temos dentro da nossa galáxia, a nossa galáxia no universo, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Perdão, de neurônios não. Temos bem mais do que isso, já que é a soma dos neurônios de todas as pessoas. Mas de 100 bilhões de estrelas, que é mais ou menos o número de neurônios que vocês aí têm nos seus cérebros, ok? Apenas uma curiosidade, nós temos 100 bilhões de neurônios na Via Láctea, mas existem no universo conhecido, né, talvez ele seja mais amplo que isso, mas no universo conhecido, 100 bilhões de galáxias. Okay? Então, 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de galáxias. Se nós entendermos que a Via Láctea tem uma média das galáxias do universo, nós teríamos que multiplicar 100 bilhões por 100 bilhões para entendermos quantas estrelas no universo. Aí parece que é algo, então, simples. Nós temos 100 bilhões de neurônios e já seria uma quantidade extraordinária. Por exemplo, naquele modelo de Wernicke e de Meinert, da impressão, para que cada neurônio tivesse uma impressão de uma percepção externa. Né? Já tem neurônio demais. Você se lembre que Meinert e Wernicke imaginavam que nós tínhamos milhões de neurônios, mas nós temos bilhões de neurônios. Parece pouco quando você passa de milhões para bilhões, mas isso é exponencial. Vocês imaginem a quantidade, né, de neurônios que nós temos. Muito bem, cada um desses neurônios faz conexão média com outros 10 mil neurônios.
Então vocês vão imaginar que são 10 bilhões de neurônios, perdão, 100 bilhões de neurônios, fazendo 10 mil conexões em média. Se você somar isso, nós estamos na casa do quaquilhão. Isso nós não temos condição de intuir nem de longe, né, uma quantidade como essa. Então, aqui dentro dessa nossa cabeça, nesse 1,5 kg, nós temos uma complexidade da ordem do quaquilhão, ok? E por isso mesmo, esse quaquilhão formando processamentos em que eu dizia para vocês que um neurônio com outro neurônio, né, fazem um código que é cego e que cada disparo não significa nada isoladamente, né? Cada disparo de 0 ou de 1, disparou ou não disparou, não tem nenhuma inteligência nesse reducionismo. Mas se vocês imaginarem que esses disparos se multiplicam por até 1 quaquilhão de complexidade de disparos em interação, vocês vão ver que não precisa nenhuma surpresa para imaginar que algo emerge, né, que desse código binário elementar, que provavelmente não é o único código, né? Nós sabemos que também, além do código binário, existem códigos analógicos. Hoje já se discute sobre os códigos quânticos, que não seria mais binário, e que poderia ser sim ou não ao mesmo tempo. Isso é uma outra discussão que nós vamos ter mais tarde. Vou falar sobre isso, sobre a possibilidade de um código quântico, né, sem cair naquelas bobagens de física quântica quando transplantada para outras áreas, com discursos místicos, outras coisas assim, mas de maneira bastante séria dentro das neurociências. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais tarde, ok? Mas agora, nós estamos nos atendo apenas àquele código binário que é repetido à exaustão, que é repetido em até 1 quaquilhão de vezes, né? E que pode, então, por reverberações, por repetições, por códigos que codificam uma outra codificação, criar a ilusão progressiva, a fantasia de algo que é consistente, que vai se tornar um eu ou um sujeito, né, a depender do discurso que nós temos e que nós vamos discutir mais tarde sobre esse modelo, né? Então, cada um desses neurônios cumpre essa função que na sua multiplicidade vai gerar o código. Por isso mesmo, vocês estão entendendo como é importante nós pararmos um pouco no andar da nossa carruagem para falar um pouco sobre o sistema nervoso e sobre o neurônio, né? Então, o que é um neurônio? Já que eu não vou usar aqui uma imagem de um neurônio, acho que muitos de vocês já viram, mas o neurônio tem um corpo celular, né? Tem um núcleo celular, tem ribossomos para a produção de proteínas, né? Tem um esqueleto, um citoesqueleto. Então nós temos uma série de proteínas que formam um citoesqueleto para manter a forma desse neurônio, né? Nós temos uma condução constante de diversos elementos para a produção de neurotransmissores dentro desses neurônios, que são diversos os neurotransmissores, né? Vão de monoaminas, indolaminas, nós temos proteínas que são produzidas como neurotransmissores, que vão fazer a conexão entre um neurônio e outro. O que é um neurônio, então? Qual seria a forma de neurônio? Eu estava aqui imaginando, para fazer uma forma imagética a partir da linguagem, então vocês imaginem um pouquinho uma guitarra elétrica, né? O corpo da guitarra, o neurônio se parece um pouco com a guitarra elétrica. Eu não sei se é só para mim, mas toda vez que eu vejo um neurônio, eu me lembro de uma guitarra elétrica. Não sei se é pelo meu gosto, pelo rock and roll, mas se vocês imaginarem, o corpo de uma guitarra é o corpo de um neurônio, né? Aquele desenho, né, de uma guitarra com algumas saliências. Vocês podem imaginar que chegando nesse corpo nós temos várias conexões, nós temos esse corpo ele tem algumas espículas que seriam os dendritos, né, que fazem conexões com outros neurônios que vêm atrás, são os neurônios pré-sinápticos, né, então chegam mensagens a esses neurônios através dessas espículas, que são os dendritos, embora essas mensagens possam chegar diretamente no corpo celular, né, e
algo vai acontecer nesse neurônio, ou seja, uma despolarização ou não, a partir desses diversos estímulos, que são até 10 mil, como eu dizia para vocês, conexões que vêm de outros neurônios para ele, e que algumas dessas conexões, elas vão hiperpolarizar, ou seja, vão fazer com que o neurônio não se despolarize, não tenha o disparo, e outras vão hiperexcitar esse neurônio para fazer com que ele dispare. Esse neurônio ele é disparado sempre a partir de um fenômeno eletroquímico. Então, ao longo, eu dizia para vocês que o corpo da guitarra é o corpo do neurônio, e vocês imaginem o braço da guitarra como o axônio, aquilo que sai do neurônio, né? E a parte distal, a parte final dessa guitarra, onde a gente afina, tem as tarraxas, né? Seria então a região sináptica, o terminal sináptico que iria então terminar numa fenda, aquilo que nós vimos com Santiago, Ramon e Cajal, né? E com Sherrington, uma fenda onde após essa fenda nós teríamos uma outra guitarra, que seria um outro neurônio, ok? Que faríamos então essa conexão, onde uma mensagem vai passar ou não, né? Um neurotransmissor, vamos pensar aqui na serotonina, que todo mundo já ouviu falar de serotonina, é liberada, né? E vai tocar a outra guitarra, vai tocar no corpo da outra guitarra, ou numa daquelas espículas, que são os dendritos, para fazer passar o sinal, ou não passar o sinal, ok? Então, algumas dessas conexões, elas freiam o neurônio, então elas são inibitórias. Outras conexões estimulam o neurônio, então elas são excitatórias, ok? Mas o percurso, o trajeto que fazem no braço do neurônio é um trajeto eletroquímico, porque depende das relações elétricas, né, de potencial elétrico, entre a parte externa e a parte interna desse braço da guitarra, que seria o axônio, ok? Então, ele é unidirecional, ele vem, o sinal vem dos dendritos, passa pelo corpo celular e é transmitido ao longo desse axônio, né, o braço da guitarra, se vocês estão entendendo o modelo, ok? Essa passagem era dependente de alterações eletroquímicas que dependem de canais iônicos, de íons, sobretudo de sódio e de potássio. Então, quando um certo potencial é desencadeado e que ultrapassa uma certa diferença de voltagem entre a parte externa do neurônio e a parte interna do neurônio, ou seja, entre a parte externa da guitarra e a parte interna da guitarra, né? Quando essa diferença fica em mais ou menos, quando ela é maior do que menos 70 milivolts, então você começa a ter uma cascata dessa alteração de sódio entrando na célula e potássio saindo da célula, produzindo uma alteração de potencial elétrico que leva, então, eletricamente ao longo de todo o trajeto, né, o sinal. Quando esse sinal chega na ponta da guitarra, na ponta do axônio, ele vai liberar algumas vesículas de neurotransmissores, né? Por exemplo, no caso a vesícula do neurotransmissor da serotonina. Isso também tem uma dependência de alterações de voltagem, né? E são dependentes, aí no caso, do cálcio, das moléculas de cálcio, ok? Então, vocês estão vendo que é um processo eletroquímico, eletricidade, mas que variável, né, a partir de alterações químicas que ocorrem nesse neurônio. Bem como, a partir da alteração elétrica, nós vamos ter uma variação química, que é a liberação ou não de um neurotransmissor. Ok? Muito bem. São 100 bilhões de neurônios com 10 mil conexões cada um deles. E o que acontece com essas 10 mil conexões? Elas são um processamento, elas são por si só, um neurônio com as suas conexões, por si só, é um processador de informação de alta complexidade, é um computador, cada um desses neurônios. Por quê? Porque eu dizia para vocês que a simplicidade do sim ou não, do 0 ou 1, na verdade, é a consequência de algo que não tem nada de simples. Porque você tem 10 mil conexões, algumas estimulando, outras freando, e que dinamicamente estão em interação permanente, em que algumas vezes
o somatório de todos os estímulos excitatórios fazem com que se dispare, ou o somatório de todos os estímulos inibitórios fazem com que não se dispare. Então, é uma conexão extremamente complexa. Existem, inclusive, formas matemáticas, né? Equações de cálculo sobre o neurônio vai disparar ou não, nos modelos matemáticos que existem para o entendimento disso. Então, a nossa aula de hoje é para tentar dar essa dimensão de complexidade para que nós não nos surpreendamos e ingenuamente, frequentemente é isso que acontece, em que as pessoas dizem assim, não é possível entender o pensamento ou a emergência de alguma coisa como pensamento, memória, ou tudo que é humano, a partir de alguns neurônios simplesmente fazendo um disparo cego de sim ou não, né? Mas eu quero deixar para vocês, nós já estamos passando os 30 minutos, a dimensão dessa complexidade para que não sejamos ingênuos e possamos entender que sim, diante de um processamento de tal magnitude, né, algo vai acontecer e nós vamos propor alguns modelos incipientes para o entendimento do que acontece e de que forma, a partir desses 100 bilhões de neurônios, 10 mil conexões e 1 quaquilhão de conexões globais, né, dentro do cérebro, nós vamos poder fazer emergir uma mente com linguagem, memória, amor, ódio, desejo, consciência e inconsciente, ok? Então, nos veremos para uma discussão bastante instigante no próximo sábado, mas dessa vez eu vou deixar para vocês no nosso WhatsApp, algumas sugestões de leitura, que vocês naturalmente não terão tempo para ler até o sábado, mas eu digo de leituras para a vida, né? Aqueles que se interessarem de fato por essa interseção entre neurociências e aquilo que a transcende, ok? E algumas imagens que eu tive que utilizar da imaginação aqui agora com modelos imagéticos a partir da linguagem, mas aí sim com algumas imagens de fato do neurônio, do cérebro, e algumas sugestões de leituras mais objetivas e mais rápidas, talvez suficientes para a discussão do sábado. Combinado? Então um grande abraço para vocês e eu espero vocês todos no sábado. Até lá.